Os bastidores políticos fervilham, mais um capítulo da briga interna no PDT. Presidente André Figueiredo manda o recado: quem descumprir o estatuto do partido pode ser punido. E o recado é para os dissidentes que são liderados pelo senador Cid Gomes. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O presidente estadual e nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, explicou nesta terça-feira o que motivou a manobra da Executiva Nacional da sigla de intervir no diretório estadual. O parlamentar disse que prefeitos e deputados cearenses pleiteiam uma substituição injustificada do próprio André pelo senador Cid Gomes do PDT no comando da sigla no Ceará. Contudo, Figueiredo classificou o impasse como já resolvido. Ele, no entanto, ponderou que, se houver os atos de indisciplina, como a realização da reunião convocada para a próxima sexta-feira pelo grupo ligado à CID, o Diretório Nacional da Legenda poderá determinar punições. Abre aspas, não há previsão estatutária. Enquanto for vigente a executiva, não tem, de forma alguma, previsão estatutária que justifique o diretório ser convocado. A autoconvocação é sim possível, mas nunca para destituir uma gestão que tem mandato, fecha aspas, afirmou o pedetista. Figueiredo reafirmou a decisão da Executiva Nacional, tomada na última segunda-feira, de avocar para si as competências da gestão estadual diante da convocação da reunião extraordinária na próxima sexta-feira. O parlamentar ainda reforçou que, caso a reunião ocorra nesta sexta-feira, os envolvidos poderão ser punidos. André Figueiredo relembrou o estopim da crise interna na sigla, que começou a rachar ainda no ano passado na disputa entre aliados da ex-governadora Isolda Sela e do ex-prefeito Roberto Cláudio sobre qual dos dois deveria encabeçar a chapa pedetista na disputa pelo governo do Ceará. Com notícias da política, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Alguns pontos dessa participação do Carlos Alberto, retratando aí a crise interna no PDT. O deputado federal André Figueiredo deu essas declarações ao Jornal Diário do Nordeste. O Carlos Alberto nos trouxe agora essas últimas informações sobre os conflitos que estão marcando com desdobramentos negativos para o PDT a curto e médio prazo. E o deputado federal André Figueiredo mandou o recado direto, Beto Almeida, ao dizer que quem desobedecer o estatuto do partido, quem desobedecer as normas que disciplinam o comportamento dos militantes, poderá sofrer punição. Recado direto para os dissidentes que têm uma reunião sob a liderança do senador Cid Gomes na próxima sexta-feira em Fortaleza para discutir justamente a destituição do cargo de André Figueiredo. O que está em jogo aí, claramente, Luziano, é uma divergência e, vamos dizer assim, uma narrativa que eu diria regimental, porque o senador Cid Gomes contesta o que ele chama, aliás, ele nem reconhece o termo intervenção, nem dissolução, ele disse que na realidade não foi isso que foi discutido na reunião de segunda-feira lá da Executiva Nacional e que, portanto, vai manter a reunião da próxima sexta-feira, como você já disse. O que se coloca claramente é que o cabo de guerra está esticado. E esse cabo de guerra vai, em algum momento aí já, ele vai romper de vez. Por que isso? Porque André Figueiredo, na realidade, ele não tem dúvida, ele está instituído dos poderes que foram avocados pela Executiva Nacional sobre tudo que vier a ser decidido em relação ao diretório estadual. Aliás, o deputado Cláudio Pinho disse uma coisa ontem no plenário da Assembleia Legislativa, que ele disse o seguinte: eu não tenho dúvida, a reunião vai ser feita, mas não terá efeito. É uma reunião que será realizada, mas sem efeito algum. Aí se pergunta, mas então por que se faz? Aí ele diz, por dois motivos principais. Causar constrangimento ao presidente André Figueiredo, à medida em que se tenta, na realidade, peitar o poder constituído e dado a ele pelo partido, e já que ele tem mandato até o dia 31 de dezembro de 2023 e é o presidente da Executiva Nacional. E qual seria o outro ponto? É que Cláudio Pinho disse que, na realidade, Cid Gomes e seus aliados estão tentando criar, Luziano, uma perspectiva de sair do partido, um efeito político de sair do partido sem correrem o risco de perder o mandato. E Cláudio Pinho faz um questionamento que é interessante. Ele diz assim, engraçado é que em 2022, quando
a executiva do partido, quando o diretório do partido, aliás, tomou a decisão de ir pela candidatura de Roberto Cláudio, esses mesmos dissidentes não respeitaram a decisão do diretório, que naquele momento decidiu apoiar Roberto Cláudio. O que eles fizeram? Esses dissidentes foram apoiar uma outra candidatura. Então, assim, são questionamentos que se colocam claramente para se perceber o quanto essa relação sangra o PDT. E isso Vamos colocar 3 pontos nesse argumento, nesses seus comentários. Primeiro ponto, o deputado estadual Cláudio Pinho fez essa referência aos dissidentes, os chamados traidores na eleição de 2022. Isso. Mas naquele momento, a presidência da executiva regional do PDT não se manifestou em nenhum momento para punir esses deputados estaduais, alguns que foram candidatos à reeleição. E também o PDT não apresentou, após o resultado da eleição de 2022, qualquer documento que comprovasse o envolvimento desses dissidentes na campanha de Camilo Santana, na campanha de Eumano de Freitas. Esse é um ponto que mostra a contradição nessas cobranças. Não tem contradição, mas vamos lá. A contradição que eu coloco aí, jornalista Beto Almeida, é que quando o deputado estadual Cláudio Pinho diz que esses dissidentes estiveram lá atrás como traidores da campanha do PDT, ele esqueceu de dizer que esses dissidentes não foram indicados oficialmente como traidores, ou seja, o PDT se ausentou, se omitiu de dizer o seguinte: vamos punir os traidores, porque não acompanharam o partido na decisão que indicou Roberto Cláudio como candidato ao governo do estado. Então, eu estou colocando esse ponto, né? Dizer, mas não invalida, Ilusidor. Ele tá, a análise dele não invalida exatamente claro que não a mudança de ponto de vista. Eu estou apenas dizendo, Beto Almeida, que o PDT foi omisso lá atrás, que poderia ter instituído medidas de punição para esses deputados, para os militantes. E o outro ponto é o seguinte: o deputado federal André Figueiredo, eu sempre tenho dito aqui, ele está legitimado para exercer o mandato até o dia 31 de dezembro deste ano. De outro lado, o senador Cid Gomes tem razão também no aspecto, por exemplo, se a executiva nacional do PDT não decidiu intervir nem dissolver o diretório estadual, então esses membros que integram o diretório estadual e estão como dissidentes nesse momento, estariam também legitimados para fazer essa movimentação dentro do partido. E André vem do outro lado para dizer o seguinte: quem desobedecer às regras, o estatuto, as normas internas do PDT, poderá sofrer sanção. É um balaio de gato, jornalista Beto Almeida. O PDT, que em 2020 elegeu mais de 60 prefeitos no Ceará, corre o risco de sair das eleições de 2024 com menos da metade do número de prefeitos conquistado nas últimas eleições. Há também um cenário que o PDT, se continuar essa crise, e aí, eu não sei quem foi que trouxe a informação, que deu essa declaração, que os dissidentes querem um motivo para justificar a saída do PDT. Claro, ao criarem esses movimentos, eles querem mesmo receber a punição para dizer o seguinte: nós não temos mais relação com o PDT, queremos sair do PDT, desde que o partido não vá à justiça pedir o mandato de deputados federais e deputados estaduais. O deputado Osmar Baquide, inclusive, já manifestou esse desejo aqui num pronunciamento dele recente na Assembleia Legislativa. Diz assim: pois que nos deixem sair, nos dê a carta, né? Uma espécie assim de carta de liberação de que ao deixar o PDT não iriam sofrer algum tipo de punição, porque os deputados estaduais, como todos sabem, eles não têm agora prazo na janela aberta, que vai ser agora em março do ano que vem, para deixar o partido, apenas os que vão disputar as eleições municipais. Então, eles têm essa preocupação sim, de que haja uma perseguição do partido a quem deixar fora do prazo da janela eleitoral. Ou seja, teremos pelas próximas 72 horas um novo capítulo dessa história do PDT, que é o principal fato político entre os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral e com atuação no Ceará. Afinal, estamos falando do partido que tem o maior número de prefeitos do Ceará, que até pouco tempo estava comandando o governo do estado, que hoje tem a Prefeitura de Fortaleza sob a gestão do prefeito José Sarto.